hoje é sexta-feira, dia que todo mundo adora e o nosso programa está começando. Hoje nós vamos falar de automedicação. Por acaso você é daquelas pessoas que costuma se automedicar na sua casa? Então tem que prestar algumas atenções e alguns cuidados também, tá, gente? Nós vamos conversar sobre isso hoje. E ainda uma receita maravilhosa para o seu final de semana, cupcake de banana. A gente começa o nosso programa logo após o intervalo. O nosso assunto agora, já para começar essa sexta-feira, é a automedicação. Dá uma olhada nessa matéria, roda aí. Hoje o assunto aqui no nosso estúdio rende horas de conversa. Nós vamos falar de automedicação. Para isso estamos recebendo o Dr. Celso, tudo bem? Tudo bem. Qual é a sua especialidade médica, doutor? Eu sou médico infectologista. Infectologista. Correto. E estamos recebendo o Ricardo, que é farmacêutico. Tudo bem, Ricardo? Bem, graças a Deus. Prazer em recebê-los aqui no programa. E um assunto que eu acho super sério, que é a automedicação. Porque as pessoas têm esse vício, né? De repente não ir ao consultório médico, ir até a farmácia, quer que o farmacêutico seja o médico ali no momento e se automedicar. Um problema sério, né, doutor? Bastante sério, porque essa automedicação pode ter efeitos adversos muito intensos. A pessoa pode ter desde uma reação alérgica até, por exemplo, quando uma pessoa está usando um medicamento um pouco mais agressivo, pode ter um quadro de gastrite. Quando é um antibiótico, por exemplo, você me dá a oportunidade de falar Sim. a respeito da resistência bacteriana. Então, a pessoa está tomando um antibiótico, por exemplo, muitas vezes sem uma orientação do médico. O que acontece? Ela pode criar resistência, às vezes tem um quadro infeccioso e ela pode induzir a um quadro de resistência. Ou seja, ela consegue eliminar as bactérias suscetíveis do organismo. Sobra uma população de bactérias que esse antibiótico não atinge e essa população acaba proliferando. Isso daí é, assim, vamos dizer, a ideia básica das superbactérias, né? Da formação das superbactérias. Nossa, eu tô me vendo nessa condição. Acho que eu já passei por um quadro similar ultimamente. É super sério isso, né? Exatamente. E Ricardo, na farmácia, você sente isso? As pessoas continuam com essa mania de querer que o farmacêutico medique e insistem em comprar por conta própria. A Anvisa vem procurando coibir isso daí, né, diminuir, né, concentrando esforços, liberando aquilo que ela entende dentro que é permitido e aquilo que não entende, ela vem, né, tivemos uma situação do antibiótico, né, que hoje você tem que registrar a receita dele, né? Então todo antibiótico é vendido com retenção de receita médica, então isso melhorou bastante, porque era uma dificuldade que até mesmo nós tínhamos, né? Como vender um antibiótico, né, sem uma prescrição médica, né? Então hoje todos os antibióticos são vendidos com prescrição médica, a receita fica retida. Agora, a partir de 1 de janeiro de 2013, nós vamos ter que informar essa receita à Anvisa através de um sistema eletrônico, né? Em contrapartida, a Anvisa ela pegou uma classe de medicamentos que são chamados os MIPs, né, que são vendidos sem a receita, que são isentos de prescrição, né, e trabalhou em cima disso, restringiu e liberou o acesso à população sem a necessidade de receita, né. E aí tem muita gente também que abusa, né? Tem, e para isso que precisa, né, da orientação farmacêutica, aí que entra o profissional farmacêutico, que é para ir impedir essa situação, né. Doutor, tem um grave problema que a gente estava discutindo até antes de começar a gravar. Os antibióticos é aquilo que o senhor estava me falando. A pessoa compra, receita, tudo bonitinho, porém sobra. E aí a pessoa, em vez de descartar, guarda e depois acaba usando por conta própria, né? Exatamente. Então, o que acontece? Você prescreve uma quantidade de cápsulas, de comprimidos, e aí essa pessoa, muitas vezes, uma caixa só não comporta o total de sua prescrição. Aí você tem uma sobra e a pessoa, numa próxima oportunidade que ela tem um quadro parecido ou que ela julga que ela está com alguma coisa infecciosa, ela acaba usando esse medicamento de uma maneira inadequada.
Porque todo antibiótico ele tem essa repercussão porque ele acaba agindo na flora bacteriana normal do organismo. Nós temos assim uma flora bacteriana que coloniza nosso aparelho digestivo. E se a pessoa toma de uma maneira inadequada, essa flora normal do aparelho digestivo, ela acaba virando uma flora patológica, que é uma flora que pode provocar doenças. Um dos mecanismos da criação dessas superbactérias é justamente isso, né? Você tomar o antibiótico numa dose, mesmo que seja uma dose adequada, mas por um tempo menor. Então a pessoa, às vezes, o que acontece a nível de consultório, você prescreve um antibiótico, por exemplo, o paciente vai para casa, 2 ou 3 dias depois ele já se sente bem. Ele já se acha que, bom, eu me sinto bem, mas eu tenho mais uns 15 comprimidos aqui para tomar. O que eu vou fazer? Fala assim, vou deixar aqui de lado, aí se eu voltar a piorar, eu vou tomar. Quer dizer, é uma coisa inadequada. A pessoa muitas vezes interrompe até o uso do medicamento de uma maneira inadequada, num tempo menor do que é preconizado pelo médico. Então, por isso eu volto a frisar. O profissional médico ele tem o preparo para saber, inclusive, o tempo de uso desse medicamento. Entendi. Bom, é essencial, né? O medicamento sempre até o final. Por isso que todo mundo fala que se interromper o antibiótico dá problema. E o horário é muito rigoroso do antibiótico também, né? Exatamente. Você tem os horários que tem que ser seguidos, porque assim, cada vez que você está tomando uma dose do antibiótico, a dose anterior já está num nível, a quantidade do medicamento no sangue, né, Ricardo, já está num nível bastante baixo. Então você tem que fazer a reposição, você tem que tomar uma nova dose para que volte a ter um nível sanguíneo de atuação desse medicamento. O pico, né? Exatamente. O pico de concentração sanguínea e conseguir dar continuidade na ação terapêutica. Então é real aquilo, esqueceu da dose do antibiótico, deu uma interrompida no tratamento, pode afetar o resultado final. O antibiótico, eu diria, até os outros medicamentos, né? Todos. A adesão ao tratamento que o médico passa por não só adquirir o medicamento, mas fazer todo o tratamento e respeitar os horários, né? Uma das dificuldades que tem é a adesão ao tratamento, né? Por exemplo, um caso de uma criança, a gente passa por muita situação dessa, a pessoa não controla o horário, cai numa madrugada para dar, e por ser de madrugada não vou dar, isso com certeza atrapalha o tratamento e vai sobrar medicamento, vai acontecer de não atingir a expectativa terapêutica que o médico pede, né? Então, uma série de problemas que isso gera. Passamos mais de 1/3 das nossas vidas deitados nos nossos colchões. Agora, gente, não é fácil sair comprando colchão. Você precisa de uma loja de credibilidade e que, ao invés de vendedores, tenham consultores para indicar o melhor colchão para você e para sua família. E na Ortobon vocês encontram tudo isso e com muita variedade. Tem colchões de espuma, colchões de mola com a vantagem da nanotecnologia, nanopartículas que deixam o seu colchão muito mais resistente. Então já sabe, visite o Ortobon ali na Afonso Vergueiro 2714, em breve nova loja e telefone no seu vídeo. Hoje em dia, você consegue falar pra gente qual é o tipo de medicamento mais utilizado sem receita? É dor de cabeça? Analgésico. Né? E ele é a classe terapêutica mais prescrita e vendida. Né? Você sabe que eu estava na casa de uma colega e eu tenho algum problema para dormir. Ela falou assim, eu vou te dar um medicamento, você vai dormir como ninguém. E ela toma todos os dias um relaxante muscular. Não, e não tem problema nenhum, pode tomar. E eu fiquei me perguntando, muitas pessoas fazem isso. E ela ficou desesperada quando ela viu que tinha acabado. Até ela foi me dar o nome e viu que tinha acabado a caixa. Ela, preciso da caixa, tal. Isso também há uma contraindicação. Relaxante muscular é vendido sem receita. Sim, o relaxante muscular, na realidade... E as pessoas usam para dormir? Então, todo medicamento ele tem um efeito primário e um efeito secundário. Né? E muitas vezes um efeito secundário ele pode relaxar a musculatura da pessoa e a pessoa tem a sensação de que aquilo faz ela dormir melhor. Né?
Então ela acaba se tornando dependente disso e condiciona o corpo. Então a pessoa está começando a condicionar o corpo a se relaxar com o uso de um relaxante muscular. E isso tem problema, doutor, para a saúde da pessoa? Olha, a longo prazo, essa pessoa ela pode ter problemas renais, problemas hepáticos, né? A maioria dos medicamentos eles têm a metabolização hepática, então problemas de fígado mesmo, né? E isso pode levar até um quadro mais grave mesmo, é o que a gente chama de hepatotoxicidade, com alteração do tecido do fígado, né? Esse uso contínuo de medicação sem que a pessoa tenha um monitoramento. Então, alguns medicamentos que nós damos cronicamente no consultório, que sabemos que, por exemplo, tem alguma implicação no fígado, o paciente retorna ao consultório e a cada 2, 3 meses ou determinada periodicidade se fazem exames do fígado, exames do rim, né? Então, a medicação de uso contínuo, principalmente, ela tem que ter um acompanhamento médico e tem que ter uma monitorização laboratorial. O médico tem que estar acompanhando e pedindo exames com muita frequência ou com uma certa periodicidade para estar vendo se esse remédio passa de ter um efeito terapêutico para ter um efeito mais intenso como um efeito colateral. Entendi. Ou seja, a pessoa está tomando hoje, não está sentindo nada, porém a longo prazo pode ter alguma surpresa desagradável, né? Exatamente. Mesmo esses medicamentos de venda livre, né? A pessoa muitas vezes vai tomando, de repente aparece com problema de fígado, por exemplo. Você vai investigar, ela está... você percebe que ela já há vários anos faz uso de um determinado medicamento, né? Muitas vezes úlcera, né? Uma úlcera gástrica, uma úlcera duodenal, por exemplo, uma gastrite crônica, né? Porque os medicamentos eles são bastante, alguns medicamentos são bastante irritativos. Até uma vitamina, por exemplo, você pode estar desenvolvendo um quadro de gastrite. Às vezes a pessoa chega no seu consultório, eu estou sentindo fraco, eu quero uma vitamina. Mas as vitaminas elas são ácidas, né? Nossa, tem isso também. Exatamente. Então esse negócio da pessoa comprar vitamina por conta também não é legal. A vitamina, ela tem um ciclo para você se tomar, né? Começa e termina. Exatamente, né? Você não pode tomar vitamina de maneira de uso contínuo, né? E esse ciclo, né? Você tem que respeitar isso para o seu corpo metabolizar e não acontecer isso. Exatamente. Algumas vitaminas, por exemplo, a vitamina C, se ela é tomada muito repetidamente, algumas pessoas podem desenvolver calculose de vias urinárias, cálculo renal, com uso crônico repetido de vitamina C. Ou seja, tudo tem que ter orientação, né? Não adianta fazer nada por conta. Bom, eu acho que para finalizar essa matéria, a gente deve deixar claro também o papel das farmácias nisso, né? Foi o que você falou, acho que a qualidade do atendimento hoje em dia é essencial. Que realmente a pessoa encontre na farmácia uma orientação na hora de comprar aqueles que não precisam de receita, os medicamentos que não precisam, que eu acho que a preocupação é essa hoje, né, dos que estão liberados. Eu posso dizer, né, a farmácia, na realidade, ela tem duas preocupações. A orientação daqueles que são isentos de prescrição, mas também preparar o profissional para atender a receita de um médico. Ai, nem fale. Então, essa preparação, a gente se preocupa muito, né? E dá todas as ferramentas de treinamento para as pessoas se desenvolverem profissionalmente, para estar habilitadas ali, né, a fazer um atendimento. Ok, para finalizar, dando um gancho, doutor, hoje em dia as receitas médicas devem ter uma letra legível, né? Exatamente. Porque às vezes a dificuldade, eu já passei por isso na farmácia, é de entender o que o médico solicitou. Exatamente. Então é real, hoje em dia tem que ser algo uma orientação do Conselho Federal de Medicina e essa é normativa, né? As letras têm que ser legíveis, isso faz parte, inclusive, do nosso protocolo de conduta, né? Nosso código de ética. Então as letras têm que ser legíveis, tanto que é muito comum hoje em dia, né? Eu sou uma das pessoas que adota esse sistema, de fazer a receita pelo computador. Muito bem, um ótimo exemplo hoje na nossa tarde. Queria agradecer a presença do Dr. Celso, obrigado. A presença do Ricardo também. E muito obrigada a você também pela audiência e pela companhia. Centro Terapêutico Araçoiaba. Capacidade para 400 internos. Extensa área verde. Infraestrutura completa para acomodação dos pacientes. Piscinas, salão de jogos e quadra poliesportiva. Centro de saúde com mais de 30 profissionais especializados, além de acomodação VIP para familiares durante a visita. Clínica completa,
para melhor atendê-lo. Agora eu vou dar uma receita para vocês maravilhosa de cupcake de banana, que eu tenho certeza que a sua família vai aprovar para esse final de semana. Olha só. Boa tarde, Tati. Eu sou Juliana Pontó, chefe de cozinha, e hoje vou apresentar para vocês uma receita de cupcake de banana. Vamos lá? É uma receita simples que a gente pode utilizar, a maioria dos ingredientes a gente tem no dia a dia em casa. Então eu vou começar amassando a banana, que esse é um diferencial do nosso cupcake. Os brasileiros lhe gustam banana verde, banana madura, banana para almoço. É uma xícara de banana amassada, 100 gramas de margarina, um ovo, uma xícara de açúcar, uma xícara e meia de farinha de trigo, aí a gente vai misturar todos esses ingredientes. E o legal é que ele serve também para quem tem intolerância à lactose, porque ele não vai leite, tá? Aí quando estiver com os ingredientes bem misturados, a gente coloca o fermento, uma colher de fermento. Essa massa, ela precisa que o forno seja pré-aquecido, tá? 180 graus. Então a gente já deixou ele aqui pré-aquecendo, aí quando você for fazer em casa, você já pré-aquece para não ter problema na hora de assar. Pronto. Ó, a nossa massa fica com essa textura, tá? Ela fica bem, assim, ela não fica muito mole, né? Muito líquida, assim, ela fica mais consistente. Então agora nós vamos colocar nas forminhas. Aí eu coloquei nas forminhas de cupcake, tá? Então já coloquei a forminha de papel dentro da forminha de cupcake. Agora nós vamos colocar a massa para assar. Ó, note que tem que ficar mais ou menos um dedo e meio para tá crescendo essa massa. Essa massa também, se você quiser, pode estar fazendo um bolo, tá? De repente você fala, ah, eu não tenho forminha de cupcake. Você pode estar fazendo, colocando na massa, numa forma e tá fazendo um bolo. E essa felicidade, banana de nascimento, adoro um casamento. Então agora nós vamos colocar, levar ao forno o nosso cupcake de banana. Os brasileiros lhe gustam banana verde, banana madura, banana para almoço, banana para hacer, banana perverso, banana querido, banana atrevido. Bom, pessoal, enquanto o cupcake de banana tá assando, eu vou ensinar para vocês uma cobertura cremosa para a gente colocar depois no cupcake, ok? Ela também pode ser feita como recheio. Então, se você quiser rechear o cupcake, pode aproveitar essa mesma cobertura, tá? Então, é um pote de cream cheese, tá? Aí, aqui, 200 gramas de açúcar de confeiteiro. Aí você pode colocar a essência a gosto, tá? A essência que você quiser, baunilha, amarula, limão, a essência que você quiser. Então aqui hoje eu vou usar essência de amarula, tá? Que eu acho que fica bem com a banana depois. Aí você mexe esses 3 ingredientes, mistura bem.
Como nossa região é muito quente, então, enquanto você estiver fazendo a cobertura, se você achar que ela ficou muito mole, pode colocar um pouquinho mais de açúcar de confeiteiro até dar o ponto, tá? Aqui, ó, o ponto tem que ser esse, ó. Ele tem que demorar para cair da colher, porque agora nós vamos colocar 200 gramas de chantilly batido, tá? Tem umas caixinhas agora, pequenas, que aquela caixa é a medida que nós vamos utilizar aqui. Então agora, para ela ficar mais cremosa, eu vou usar o fouet. Essa é a textura da nossa cobertura, tá? Depois eu vou colocar em saco de confeitar pra gente cobrir o cupcake que tá quase pronto. Agora nós vamos tirar das formas, né, do cupcake e cobrir. Se você quiser, pode também estar colocando só açúcar e canela, de repente você não gosta de nenhuma cobertura. Olha a banana. Agora nós vamos cobrir os nossos cupcakes com aquela cobertura cremosa que eu passei para vocês. Olha a banana nananica. Olha a banana mamaçã. Aqui eu estou utilizando o bico pitanga, tá, pessoal? O bico ele é um pouco maior, tá? Eu não peguei o bico muito pequeno, que aí ele fica melhor para cobrir. Olha a banana. Olha o bananeiro. Olha a banana. Olha o bananeiro. Terminei de cobrir os nossos cupcakes, tá? Estão todos cobertos. Agora, se você quiser, você pode colocar confete, granulado, também fica ao seu critério, tá? Algumas pessoas gostam, outras não, então eu optei hoje também por estar deixando ele bem simples, para estar sentindo o sabor mesmo da cobertura. Bom, pessoal, então está aqui uma sobremesa saborosa para você curtir com a sua família, amigos, no final de semana, né? Dá para variar, tá? Um beijo, Tati. Até mais. Tchau. Muito obrigada, chefe Juliana Contó. Realmente uma delícia de receita. Façam na sua casa. Se perdeu algum passo, todatarde.com.br. Tá terminando o nosso programa. Um beijo para vocês. Ótimo final de semana e eu te vejo na segunda.